Eu sou a Juliana Pimentel, advogada, especialista em direito previdenciário. Estou como presidente da Comissão das Pessoas Idosas da OAB do Espírito Santo. Sou irmã da Mariana Pimentel. Nós somos as irmãs do Previdenciário. Muito prazer falar com vocês nesse dia, né? No nosso canal As Irmãs do Previdenciário. Você vai encontrar conteúdos de aposentadoria, revisão de aposentadoria, tudo ligado ao direito previdenciário e também aos direitos das pessoas idosas. Hoje, no nosso episódio, nós vamos receber uma pessoa muito querida, muito especial para a gente. Foi professor da Mariana na pós-graduação em São Paulo. Hoje, nosso amigo, nosso querido Cláudio Vistue, que é professor e analista do Seguro Social junto ao INSS. Cláudio, muito obrigada pela sua presença. É uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso podcast As Irmãs do Previdenciário. Muito bem-vindo. Oi, bom dia, boa tarde, né, Juliana? A honra é toda minha, um prazer estar aqui com vocês, né, para falar um pouquinho de direito previdenciário, que é a matéria que a gente ama, né? E tirar dúvidas gerais do segurado em relação, né, ao Instituto Nacional do Seguro Social, né? Vilão, muitas vezes, né? Paizão, outras vezes, né? Mas sempre aí presente. Isso, aproveitar a oportunidade para te parabenizar como servidor do INSS, que faz um belíssimo trabalho. Tenho certeza que você se dedica ao máximo quanto à análise do direito dos segurados. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada. Agradeço, agradeço. Temos que sempre melhorar para conseguir fazer o quê, né? O reconhecimento do direito do segurado, né? E usar de todas as ferramentas possíveis no direito previdenciário para chegar nesse objetivo, né? Cada família suprida pelo Instituto Nacional de Seguro Social é uma família a menos que vai ter a sua autossuficiência e dignidade, né? A gente fala em dignidade da pessoa humana sempre, né? É verdade. É. Cláudio, nós vamos conversar hoje, nesse episódio, sobre os benefícios incapacitantes, né? A gente sabe que a procura dos segurados que estão doentes e incapacitados para o trabalho junto ao INSS só aumenta, né? Nós temos aí as doenças ortopédicas, as doenças psiquiátricas, enfim. Eu queria que você falasse para os nossos espectadores, né, os segurados do INSS que estão aqui nos assistindo, sobre quais requisitos que o segurado do INSS precisa preencher para ele ter direito ao benefício incapacitante. E a gente fala do auxílio-doença, que é auxílio por incapacidade temporária, nova nomenclatura, né? E a Sim. aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Por favor, pode ficar à vontade, o espaço é seu. Muito obrigado, Juliana. Então, os requisitos básicos dos benefícios por incapacidade, né, em regra, é algumas condições que o segurado tem que colocar. Então, eu coloco, por exemplo, o Instituto Nacional do Seguro Social, ele exige, por exemplo, o requisito de carência. O que é a carência, né? É um número mínimo de contribuições para o segurado poder ingressar com pedido de benefício por incapacidade. Então, a carência é em regra, né? Por que em regra? Porque nós temos situação na própria legislação que isentam da carência. Então, nós temos lá o anexo 2, né, agora de 2020, né, que traz o rol das doenças que isentam de carência. Por exemplo, qualquer neoplasia maligna, qualquer tipo de câncer, isenta de carência. Então, nessas situações que isentam de carência, o segurado, se ele começou a trabalhar hoje na empresa e for acometido, ou se ele fez uma contribuição para o INSS e for acometido, ele vai ter direito ao benefício por incapacidade.
que pode ser, né? Tem até um mito, eu brinco com o pessoal tem um mito que não existe aposentadoria por incapacidade permanente sem antes passar pela aposentadoria, o auxílio por incapacidade temporária, né? A gente sabe que, na verdade, não. Eu vejo muitos casos no dia a dia do INSS que o médico, mediante a situação do segurado, ele já indica automaticamente a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, um dos requisitos é a carência, que pode, ao mesmo tempo, isentar de carência, dependendo do rol, né? E um outro requisito muito importante é a incapacidade laboral. Então, a alteração que você bem mencionou da nomenclatura do benefício, no caso do auxílio por incapacidade temporário, foi muito válida. Por quê? Porque as pessoas, em geral, elas fazem uma correlação que o que dá direito ao benefício por incapacidade, antigo auxílio-doença, né? O pessoal aqui em São Paulo, não sei aí em Vitória, né? Eles falam muito se encostar na caixa, né? O termo que eles usam aqui em São Paulo. Ó, eu estou encostado na caixa, né? Eles não sabem nem o que é, mas faz alusão às caixas de Montepio e tal. Então, foi bem pertinente. Por quê? Porque as pessoas fazem uma alusão que, estando doente, elas vão ter o quê? Direito aos benefícios por incapacidade. Quando, na verdade, o que a gente tem que observar é um nexo técnico entre a doença e a situação do benefício, e a função do segurado. Então, eu tenho que fazer essa correlação. Eu gosto sempre de dar exemplo para ficar claro, né? Sim. É muito difícil a gente ter uma condição de afirmar se o segurado tem ou não incapacidade laboral sem saber a situação completa dela. Uma vez uma segurada estava na agência com o marido dela numa cadeira de roda, sem as duas pernas, cortadas na altura do joelho. Naquela época ainda a gente dava o resultado da perícia, né? O perito nunca deu, mas ele passava para o servidor administrativo entregar o resultado. E ela veio, eu chamei o nome do marido dela, ela veio buscar o resultado, eu entreguei o resultado para ela, ela olhou para minha cara e falou assim, ela falou, o que quer dizer isso? Eu falei assim, ó, o médico está falando que seu marido pode retornar ao trabalho a partir de amanhã, né? Aí ela olhou para mim e perguntou assim, o senhor acha que meu marido tem condições de retornar ao trabalho, né? Obviamente eu não falei nada, né? Mas, mesmo porque se eu falasse o que diz a lei, eu poderia até apanhar da mulher que ela estava brava, né? Mas é muito relativo. Por que relativo, né? Porque a lei ela fala desse nexo técnico entre a incapacidade laboral em cima da função do segurado. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, se eu perguntasse para ela, o que o seu marido faz? E ela me falasse assim, meu marido, sei lá, é trabalhador braçal. Eu ia falar, não, com certeza seu marido não tem condição de retornar ao trabalho a partir de amanhã. Agora, por exemplo, se eu perguntar para ela, o que faz seu marido? E ela falar assim para mim, meu marido é advogado. Ele pode exercer a função dele sem as duas pernas? Teoricamente, sim. A empresa pode ser uma empresa ainda cidadã e ajudar ele. Falar assim, olha, você vai poder trabalhar, por exemplo, em home office da sua casa. Ele vai ter uma casa adaptada tal. Então, em princípio, ele consegue fazer esse trabalho. Então, a lei, ela leva critérios que eu falo sempre para o aluno, né? É o caso concreto que a gente tem que analisar. Não tem fórmula pronta, né? Se você parar para pensar, né? As perguntas, a gente faz as perguntas, às vezes as respostas são meia óbvias e às vezes a gente não para pensar, né? Mas tem situações, por exemplo, uma pessoa que tem tetraplegia, ela consegue trabalhar? É uma dúvida, depende muito em cima da função dela. Então, a gente tem exemplos, por exemplo, a Jade, que era atleta olímpica e que está tetraplégica. A Jade, ela faz palestras. Ela cobra valores entre 30 mil e 50 mil reais por cada palestra que ela faz. Eu posso dizer que a Jade está incapacitada para o trabalho, né?
Ela está conseguindo sobreviver do trabalho dela, mesmo na condição clínica dela de tetraplegia. Então, é uma situação muito assim. Então, o que tem muito hoje, o que a gente tem que pensar muito é assim: o perito médico, ele precisa fazer um nexo causal entre a incapacidade do segurado e a função dele. Por isso que é muito importante estar definido para o perito médico federal, hoje eles não estão, né, Gil, nem vinculados ao INSS mais, eles têm um plano de carreira próprio, né? Qual é a função do segurado? Então é normal, por exemplo, lá na agência as pessoas reclamarem, às vezes alunos meus reclamam, eles não conseguem entender essa correlação. Professor, meu cliente foi passar na perícia médica, o perito médico pediu para ele trazer um PPP, deixou em cima a exigência médica, pediu para ele na empresa fazer um PPP. Que absurdo, ele não está pedindo uma aposentadoria especial. Falou, não, provavelmente o perito teve dúvida do quê? Quais são as atividades laborais que esse segurado tem? E o PPP é um documento que ele é altamente descritivo em relação a isso. Às vezes eu pego a carteira de trabalho do segurado, está lá, serviços gerais. O que faz serviços gerais, né? É. Auxiliar geral, auxiliar de serviços diversos, né? O perito ele precisa ter o quê? A convicção que a função que o segurado exerce pode ser efetuada ou não. Então, é isso que dá o direito a benefício por incapacidade. Não é, né, deficiência que dá direito a benefício por incapacidade, não é doença que dá direito a benefício por incapacidade. Essa correlação. Tanto que, né, eu posso, por exemplo, exercer duas funções. Vamos supor que o INSS fosse regime geral, tá? Eu fosse servidor do INSS no regime geral e professor de faculdade, que eu sou, no regime geral também. Vamos supor que eu perdesse a minha voz, vou ficar assim, um mês sem voz. Eu posso ir na faculdade, eu posso gravar aula sem voz? Não, né? Agora, eu posso fazer análise de processo no INSS sem voz? Posso. Eu poderia estar. Olha o que acontece muito na prática. Se você tem mais de uma função, eu posso estar afastado em benefício por incapacidade em uma função e em outra função eu continuar trabalhando normalmente. Uhum. É isso mesmo. Nossa, que aula, viu? Professor, a gente que fica nos atendimentos, né, no escritório, a gente escuta de tudo, né? Imagina. E em relação a essa questão Lá aí no que INSS também, viu, Ju? também, também. A gente escuta de tudo que você imaginar. Sim. E assim, a gente, né, também segue essa linha aí que a legislação traz de explicar para os clientes, né, que de fato eles precisam comprovar a incapacidade para o trabalho. Não basta ter a doença tem que gerar uma incapacidade para o trabalho. E essa questão aí da descrição e esclarecimento das atividades, das funções, isso é extremamente importante. Você deu o exemplo do auxiliar de serviços gerais, eu quero trazer o exemplo do motorista, né? Porque tem motorista de Também. caminhão, motorista de carreta, tem motorista de aplicativo, né? Tem motorista Motorista de van, de de van, ônibus. exatamente. Então, assim, De carro particular, motorista particular, que pode ser até empregado doméstico. Pois é, então assim, É, essa descrição e esse detalhamento, ele é muito importante, né? com E certeza. outro exemplo também que eu vou trazer aqui é em relação a, puxando esse gancho desse exemplo que o senhor trouxe, por exemplo, eu tenho artrose em grau máximo nos dois joelhos, desde nova, né? Desde aí os meus 16, 17 anos eu venho nessa luta. E trato com fisioterapia, trato com medicação, com academia, mas isso não me incapacita para trabalhar como advogada. Agora, uma empregada doméstica, por exemplo, que tenha uma artrose no grau que eu tenho, que é grau máximo, ela pode ter incapacidade, né, diante dessa doença, porque Com ela certeza. trabalha com um esforço físico, agachando, levantando,
né, com repetição de Também. movimentos. Então, assim, cada caso é um caso, né, Um Cláudia? trabalhador, por exemplo, que trabalhe de pé o dia inteiro, por exemplo, um vigilante, que ele ande o dia inteiro, fique de pé Exatamente. o dia inteiro, vai ter dificuldade de exercer a função dele, né? Isso. Então, assim, não é a doença, né? Tem que linkar a Sem dúvida. doença com as atividades do trabalho da pessoa. E eu costumo dizer também para os nossos clientes: olha, cada caso é um caso. Doutora, meu vizinho tem a mesma doença que eu tenho e, né, ele conseguiu aposentar, eu não consegui ainda. Olha, gente, cada caso é um caso. É o comparativo, né? É o comparativo, né? Mas é isso. Bacana, ficou bem esclarecido mesmo essa questão. E aí, uma outra situação que chega muito para a gente também é para a gente precisar explicar no nosso dia a dia da advocacia a diferença para o nosso cliente, para o segurado do INSS, entre o auxílio doença, né? Que eu acho mais, assim, a gente ficou tão acostumado com auxílio doença e aposentadoria por invalidez para falar e essa nomenclatura nova ficou ainda difícil de acostumar, né? Mas enfim. Eu sempre, na dúvida, eu sempre falo os dois para ver se a pessoa entende, né? Então, é a diferença, né, entre esses dois benefícios, né, o auxílio doença, o auxílio por incapacidade temporária Uhum. e a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Então, quando eu dou aula de benefício por incapacidade, eu sempre falo para o meu aluno, né? Um excelente instrumento para a gente utilizar nas nossas ações, sejam elas administrativas ou judiciárias, né? É o Manual da Perícia Médica do próprio INSS. Por quê? O Manual da Perícia Médica do INSS, ele relata um monte de situações que não necessariamente são seguidas na prática pelo perito médico previdenciário. Então, eu falo, você quer melhor argumento para você entrar com ou um recurso administrativo ou uma ação judicial, mostrando que o INSS manda fazer e mostrando que o médico, o perito médico fez o contrário, né? Mas, em tese, assim, quando o manual fala muito bem isso, ele fala assim, quando o segurado está incapacitado para o trabalho e eu tenho condição do quê? De mensurar o tempo que ele vai ficar afastado, mesmo que esse tempo não seja uma ciência exata. A gente fala de ser humano, né? Ser humano não é ciência exata, né? Então, vamos supor, professor, né? O professor fora de forma, acima do peso, e resolve no final de semana bater uma bolinha e quebra a perna dele lá na bolinha dele, né? Eu vou chegar lá, eu vou passar no pronto-socorro, né? Provavelmente, se eu não tiver que fazer uma cirurgia, vou ser engessado, né? E o médico vai com certeza me falar assim: ó, você vai ficar, sei lá, 60 dias engessado para, né, curar a fratura, e mais 30 dias você vai fazer fisioterapia, né, para voltar aos movimentos e tal. Eu tenho que mensurado, então, um afastamento médio do serviço de 90 dias. Obviamente que o INSS, sabendo que o ser humano não é uma máquina, cada um é diferente, o Cláudio quebrando a perna vai ter um prazo de recuperação, a Juliana quebrando a perna vai ter outro, a Mariana quebrando a perna vai ter outro. Cada pessoa é única, né? Então nós vamos ter diferença em cima disso. O próprio INSS, ele fala assim para mim, ó, você tem a oportunidade do quê? Eu vou lá no INSS e vamos supor o perito me dá uma DCB, uma data da cessação do benefício de 90 dias. Você vai ficar afastado na caixa 90 dias, ok? Se eu tiver apto antes que isso, eu posso pedir uma perícia de alta no próprio meu INSS. Falar, ó, já estou bom. Ou pode acontecer o contrário. O meu médico me fala assim, Cláudio, em 90 dias você não vai estar apto para o serviço. Você vai precisar de mais 30 dias. Então, se ele falar que eu vou precisar de um prazo maior, quando tiver faltando 15 dias para acabar meu benefício, eu tenho que fazer o quê? O pedido de prorrogação dele. Eu vou marcar uma perícia de prorrogação, vou levar lá, ou vou fazer via teste médico, que hoje é a tendência do INSS, vou anexar lá o meu novo laudo de afastamento,
e provavelmente o perito vai me dar mais esses 30 dias. Esse é o auxílio por incapacidade temporária. Eu tenho o quê? Uma previsão, nem que ela não seja exata, de retorno à atividade. Quando o perito médico ele não pode mensurar o período de afastamento, ele não pode conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária. Aí o próprio manual da perícia médica fala o quê? Que ele tem, quando a data for indefinida, que é o termo que o manual usa, ele tem que fazer o quê? Ele tem que na verdade, ele não faz, tá, Ju? Como que funciona a sistemática, né? O perito médico federal, ele não tem poder de homologar uma aposentadoria por incapacidade permanente, uma aposentadoria por invalidez. Ele indica essa aposentadoria, tanto que a gente vê na prática, às vezes o segurado fica meses no benefício antigo, né? E depois uma junta médica do INSS vai lá, analisa o pedido dele, concordando com o pedido dele, aposenta por invalidez. Não concordando, eles podem tomar outras medidas, né? Mas, em regra, é isso. Então, uma outra crítica que eu acho assim que a nomenclatura acaba prejudicando, né? Quando eu falo aposentadoria por incapacidade permanente, eu estou assinando uma sentença que o segurado vai ficar o resto da vida dele sem se recuperar. Você concorda comigo? O nome Sim. permanente me dá esse entendimento, né? Uhum. E aí eu sempre brinco com o meu aluno. Se o benefício é permanente, então, para que existe a operação pente fino do INSS, né? Porque ela vai lá e corta o benefício, né? Se ele era permanente, ele tinha que durar. Então, o nome permanente, ele não, em nenhum momento você vai ver no manual de perícias médicas do INSS. Então, é uma terminologia totalmente equivocada. Mesmo porque, se eu partir do princípio que o benefício por incapacidade ele é permanente, eu desacreditei no quê? Na própria evolução da medicina. Eu tenho uma pessoa que está incapacitada para o trabalho, que ela é tetraplégica. Aí amanhã, vamos supor, hoje é dia 20 de março. Amanhã, dia 21 de março, invento uma cura que uma aplicação de células-tronco lá e a pessoa sai andando, por exemplo, né? Então, permanente é uma terminologia que não define o que é o benefício. Então, seria basicamente isso. O que eu tenho que entender também para definir os benefícios? Se eu tenho múltiplas funções, que nem o exemplo que eu citei, eu professor, né? E eu servidor do INSS, para eu ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, eu tenho que obrigatoriamente estar impedido de trabalhar, nexo causal, nas duas funções que eu exerço. Se eu tiver naquela situação, perdi a voz, e estou trabalhando num e no outro eu estou afastado, eu não consigo aposentadoria por incapacidade permanente. E lembrando, né, que hoje, até pela, pelas alterações profundas que vieram na emenda constitucional 103, né, na reforma da Previdência, antigamente o segurado ele pedia muito para a gente o quê? A aposentadoria por invalidez. E hoje a gente tem uma sistemática de cálculo mais benéfica no auxílio por incapacidade temporário do que na aposentadoria por invalidez. Em regra, né? Porque a gente tem as situações que é 100%, obviamente, né? Que é o acidente de trabalho, as doenças laborais, etc. Mas se for uma regra geral, que vai ser 60%, né? Do salário de benefício, a RMI, e mais 2% por cada ano que exceder 20 anos homem, 15 anos mulher, vamos supor que o homem só tem os 20 anos mesmo, ele tem um benefício hoje, na reforma da Previdência, com uma perda de 40%, e lembrando, né, que eu falo, né, eu participei bastante na época da reforma da Previdência lá em Brasília, né, e sempre a promessa dos parlamentares era que
a reforma não iria prejudicar os mais pobres. E o que a gente vê é que só eles que realmente foram prejudicados, né? Sim, Porque no momento que você está mais fragilizado na sua vida, aquele momento que você está incapaz para o trabalho, e provavelmente com gastos extras, né, Juliana? Remédios, coisas muitas vezes que você não consegue nem pegar na rede pública, o governo vem com uma reforma da Previdência que ele corta o valor do benefício de forma bastante relativa, né? Então é bem complicado mesmo. sim. Muito importante essa ponderação, né? De fato, hoje precisa também de fazer essa avaliação que em algumas situações não vale a pena a aposentadoria por incapacidade permanente devido à redução do valor, né, Cláudio? Obrigada Exatamente. E pelo lembrando, né, que nós esclarecimento. temos, e lembrando também, né, é importante, né, que nós temos aí uma ação civil pública, não no sentido de mudar a fórmula de cálculo, ainda não, né? Talvez em breve, né? Vamos torcer para isso, né? Mas nós temos uma ação civil pública, porque como tem esse, eu falei para você, esse lapso temporal, que às vezes demora para você fazer a conversão do benefício, porque ele depende de uma junta médica, o INSS estava convertendo os benefícios e gerando o quê? Uma renda menor e gerando o quê? Um complemento negativo, valores para o segurado ter que pagar de volta para o INSS. Nossa. Então, vamos supor que desse uma diferença de R$ 1.000 na renda do segurado. O INSS demorou 24 meses para homologar. E aí o INSS, de repente, oferece uma dívida para o segurado, sei lá, atualizada de R$ 30.000, e começava a descontar no benefício, né? A ação civil pública veda o INSS nesse sentido de fazer esses descontos nessa situação, né? É. É isso. Agora, caminhando para o fim do nosso podcast, dessa gravação maravilhosa, eu queria te perguntar um assunto bem recente, tá? Uhum, Sobre a questão do acordo do INSS com os Correios para a realização dos pedidos de auxílio-doença nas agências dos Correios, né? uhum. Como é que vai funcionar isso, professor Cláudio? Então, mas veja só que engraçado, né? Você falou um assunto recente, realmente, né? Só que ele não é tão recente assim. Por quê? Porque o INSS, ao longo da sua evolução histórica, ele teve vários acordos de cooperação com os Correios, né? Eu lembro de um acordo que tinha, que eu já estava no INSS, que era as agências AT, que elas faziam serviços múltiplos, sabe? Atendiam os benefícios do INSS, agência de correio, etc. Eu lembro, você vai lembrar, você vai, não, talvez não faça correlação com os Correios, mas com certeza você já ouviu falar nos NITs faixa crítica. Uhum, Já, sim. né? Quem criou esse problema dos NITs, faixa crítica, foi um acordo entre o Correio e o INSS. O que que era? Nada mais era o NIT faixa crítica. O servidor do Correio tinha que tirar duas etiquetas e colar lá para o segurado, uma ficava no papel do Correio, outra no papel do segurado, e ele inverteu essas ordens, o que ele fazia? Na verdade, ele dava duas inscrições para o segurado. Então, às vezes, você tinha a possibilidade de dois segurados contribuindo na mesma inscrição. Isso era também de um acordo que o INSS fez com o Correio na época, que o segurado ia lá no Correio e fazia a sua inscrição como contribuinte individual. Olha que interessante, né? Hoje a gente nem precisa ter inscrição, né? É só começar a pagar como contribuinte individual e está tudo ok. Mas o que a gente tem que entender disso? Primeiro, que é um projeto piloto, o governo está fazendo um projeto piloto, ele vai testar algumas unidades, dependendo do resultado, ele vai aderir ou não. O que, que é basicamente esse acordo de cooperação entre o Correios e o INSS? O decreto 9.904 de 2017, que é a Carta de Serviços dos Usuários do INSS, interessante todo mundo conhecer, porque na sua carta de serviços, que está lá aos usuários do INSS, do mesmo jeito que eu falei para você do manual da perícia médica, tem um monte de
de coisas na carta de serviços que o INSS ele mesmo não cumpre. Ele tem uma carta de serviços que muitas vezes ele não cumpre. Então é interessante a gente conhecer para cumprir, para exigir disso, né? Então, eu já falo uma coisa que meus colegas de INSS, quando eles escutam algum evento que eu vou e falo isso, eles ficam horrorizados, né? Eles querem me bater, na verdade. O decreto 9.904 de 2017, ele coloca como os canais de atendimento do INSS os canais remotos, né? Meu INSS, INSS digital, né? Teleatendimento através do 135, o 0800, que é o telefone do advogado, 0800 135 0135, são todos canais de atendimento. E também as agências da Previdência Social. Elas são canais de atendimento. Eu falo sempre assim, o segurado, ele tem que se sentir confortável para usar o digital. Que maravilha! Eu adoro serviço digital, Ju. Também, Então eu eu adoro. também adoro. Facilita a minha vida, não preciso sair da minha casa, tal. É uma maravilha. Eu adoro aula digital. Adoro aula presencial também, né? Mas, por exemplo, a semana passada eu saí da minha casa aqui no bairro da Moca, em São Paulo, para dar uma aula na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu demorei 2 horas e meia de trânsito para chegar lá. Nossa, Então, é, são os problemas, né? O digital facilita, assim, a nossa vida. facilita. Mas, a partir do momento, isso tem que ser uma faculdade para os segurados da Previdência Social. A partir do momento que ele não tem, por exemplo, conhecimento digital, ou ele tem dificuldade de lidar com esses meios digitais, isso não pode ser um impeditivo para ele. Ele pode, a qualquer momento, ir numa agência da Previdência Social e solicitar que seja feito isso lá. Bom, o acordo ele faz parte de um pacote. O ministro Carlos Lupe anda afirmando isso. Eu acho que ele está fazendo. Assim, minha humilde opinião, eu acho que ele está falando uma falácia, tá? Acho que ele não vai conseguir cumprir o que ele está falando, porque são situações diversas. Mas ele está prometendo que até o final do mês de junho, a Previdência Social, os benefícios por incapacidades, a análise será 100% documental, ou seja, o segurado da Previdência Social não irá mais participar de uma perícia médica presencial. Então, como que ele vai fazer isso? Aí ele vai juntar a TestMed, que é a análise meramente documental, sem a presença do segurado, com alguns casos que vão ser elegíveis para telemedicina. Aí, por enquanto, o perito do INSS na agência e o teu cliente, por exemplo, na casa dele. Só que aí é que eu te falo, começa a dar alguns problemas, né? Eu não posso partir da premissa que o segurado da Previdência tem na casa dele uma banda larga confiável, que ele tem um notebook, que ele tem um computador, que ele tem um celular que possibilite isso, né? Sim. Então, eu acho muito complicado. Eles estão mexendo, você deve estar acompanhando aí, a portaria 38, que fala do Ateste Med, eles têm Uhum. feito alterações pontuais para tentar caminhar para isso. Para quê? Por 100% coisa. Aí você Vamos me aguardar. pergunta, você acha isso bom? Não necessariamente. Eu acho que existem casos, Juliana, que o segurado realmente ele depende do quê? De uma avaliação É, presencial, é como a gente eu acho. falou, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Realmente tem situações que sim, também concordo com Aí você. o governo falar em 100% é muito complicado, né? É complicado. Vamos aguardar então, né, o deslinde dessa situação e futuramente podemos trazer aqui mais novidades para Com o certeza. nosso público aqui. Bom, Conte professor, sempre com a minha presença. muito obrigada, Cláudio. A gente vai encerrar o nosso episódio agradecendo de todo o coração pela sua disponibilidade, por dividir seus conhecimentos com a gente. Que Deus possa te abençoar sempre e conte com a gente também. Estamos esperando a sua visita aqui em Vitória para comer uma muqueca capixaba.
Opa, muito boa. Eu comi uma moqueca capixaba, mas eu comi aqui no litoral de São Paulo mesmo. Tava muito boa. A daí, com certeza, que é a legítima, deve ser bem melhor, né? Sim, o Eu que convite está agradeço, feito. Juliana, agradeço o seu convite, agradeço o convite da Mariana, né, das Irmãs Previdenciárias, né? Foi um prazer estar aqui e espero ter podido colaborar aí para dirimir as dúvidas aí das pessoas em geral. Com certeza contribuiu muito, professor. Se quiser deixar o seu Instagram, seu contato, pode ficar à vontade. O meu Instagram é claudiorio05, né? @claudiorio05. Lá, Tem. se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade, né? Eu falo sempre para o meu aluno, assim, para as pessoas que me procuram, Juliana, eu respondo todas as dúvidas, só não consigo responder todas de imediato, né? Então eu vou respondendo conforme a disponibilidade. Claro. Tem que lembrar que, além de servidor do INSS, eu sou professor, né? Então a Agenda gente tem lotada. múltiplas tarefas. Isso. Obrigada, Cláudio. Um grande abraço. Até a próxima. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Amém. Você também. Tchau, tchau.